Queridos irmãos, na clínica, quando eu tive a oportunidade de atender pacientes por alguns anos, e no gabinete pastoral, ainda hoje, é relativamente comum as pessoas chegarem com seus problemas, que são comuns a cada um de nós, em casa, situações financeiras ou de outro tipo, e em alguns momentos descreverem o estado em que elas estão, as emoções em que elas estão, dizendo assim: eu estou muito triste, pastor. Eu costumo dizer que emoção, para se tornar sentimento, ela tem que ter nome e tem que ter sobrenome. Emoção é aquilo que fisicamente, psicologicamente, a gente expressa diante de um estímulo externo. A gente ri quando tem motivos externos para rir, e se sente alegre com isso. A gente fica triste quando vê cenas ou situações que nos entristecem. Mas até o momento em que uma emoção tem nome de sentimento, ela precisa ter nome e sobrenome. Vou dar um exemplo. É comum as pessoas dizerem assim: estou triste. E eu perguntar para elas assim: explique melhor essa sua tristeza. E aí eu descubro que à medida em que a pessoa vai explicando, ela não está triste apenas, ela está triste porque está entediada. Tédio é um tipo de tristeza, mas ela é diferente da tristeza que a gente sente quando se sente impotente, por exemplo. É diferente da tristeza que a gente sente quando a gente se sente decepcionado com algo ou com alguém. Tanto é que tem um nome específico: frustração. Então, o nome da tristeza tem um sobrenome. E quando a gente consegue entender o que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo, meio caminho está andado. Porque é muito comum que quando uma emoção como a tristeza, como a raiva, como o medo, começa a tomar o coração, principalmente quando são essas emoções mais básicas e emoções negativas, a gente fica tão tomado por ela, que aquilo chega até mesmo a descer ao corpo, e de maneira psicossomática tomar o nosso corpo de dores, que já não são mais dores emocionais, são dores físicas mesmo. Então é preciso saber o nome, é preciso saber o sobrenome do que você está sentindo, para que algo possa ser feito. O livro de Isaías tem uma parte dele, que conta um pouco do que estava acontecendo nas emoções coletivas que aquele povo estava passando. Isaías tem 66 capítulos, e do capítulo 1 até o capítulo 39, quem está estudando na escola bíblica dominical o livro de Isaías sabe disso. É uma emissão de uma série de juízos que Deus tinha para com o seu povo por conta da desobediência deles, e que implicaria possivelmente num exílio, num cativeiro que aconteceria na Assíria e na Babilônia, como disciplina de Deus. Isaías e outros profetas deixaram claro que não tinha como escapar, que assim como o pai disciplina o filho que ama, Deus disciplinaria a seu povo. Não era uma punição, era uma disciplina. A grande diferença é que quando a gente é punido, a gente é castigado. O propósito é punir. Mas quando a gente é disciplinado, a gente começa um processo de restauração. Toda disciplina visa a restauração. E para isso é preciso, primeiro, que a dose amarga seja plenamente compreendida. E o povo naturalmente compreendeu isso, porque tudo aquilo que o profeta Isaías dizia, e que ficou registrado em 39 capítulos, era realmente muito pesado. E o povo se entristeceu. E junto com a tristeza se abateu. E junto com o abatimento se revoltou. E junto com a revolta se sentiu impotente diante das circunstâncias. E junto com a impotência, em algum momento se sentiu magoado com Deus. E diante da mágoa de Deus, quebrou-se a confiança do povo em relação a Deus, embora Deus não desse motivo nenhum para isso. É então que o livro tem uma grande virada a partir do capítulo 40, em que Deus começa a dar palavras de conforto e de consolo. Mas da mesma maneira como é preciso entender que a tristeza tem sobrenome,
é preciso também entender que o conforto e o consolo têm que ter bons fundamentos e bons sobrenomes. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de ministrar nessa manhã. Como Deus conforta o coração da gente quando Ele nos disciplina ou quando passamos por situações difíceis. Eu gostaria de ler com você no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 28 e até o verso 30. Mas eu gostaria que, além de ler esses 3 versículos, você permanecesse com a Bíblia aberta diante de você, porque é possível que nos versículos anteriores eu vou precisar mencionar algo que está escrito aqui. Veja então Isaías capítulo 40, a partir do verso 28. Diz assim a palavra de Deus: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode enquadrinhar, ou esquadrinhar, melhor dizendo, o seu entendimento. Ele continua dizendo assim: Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Ó Deus amado, fala conosco. A tua palavra que acabamos de ler tem para nós certamente conforto, consolo, encorajamento, e nós queremos e precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, para além da nossa compreensão humana, limitada, racional, nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor tem como mensagem para nós. Abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e fala conosco, e nós te daremos toda a honra e toda a glória, pois assim oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, por certo, ao ler esses 3 versículos, nós não entenderemos se não compreendermos o que estava nos versículos anteriores. A partir do verso de número 12 do capítulo 40, esse que acabamos de ler no seu finalzinho, Deus faz uma série de perguntas que parecem perguntas autocentradas, perguntas que nem sempre são facilmente conhecidas em torno daquilo que a pessoa que está ouvindo deve compreender. É como se alguém chegasse para você e começasse a desenrolar um verdadeiro, assim, rosário de lamentações, de tristezas, de problemas, e você, como algumas vezes acontece, chamasse aquela pessoa a prestar atenção, não naquilo que ela está lamentando, mas em alguma coisa que tem a ver com você. Nós costumamos fazer isso, mas de uma maneira negativa. Isso é desanimador. É quando alguém chega, por exemplo, para você e diz assim: rapaz, eu passei um problema muito grande essa semana, aconteceu comigo isso, isso, isso e isso. E você está, ou a pessoa está certa de que você está empatizando, solidarizando-se e compreendendo a dor daquela pessoa, se colocando no lugar dela. E aí, de repente, você diz assim para outra pessoa: pois é, pior foi comigo. Como é que você se sente quando alguém conta uma série de problemas para você e aquela pessoa que você imagina que vai lhe dar um ouvido atento diz para você: pior foi comigo? Certamente isso não é encorajador, certamente isso é desanimador. O que passa na sua cabeça, como passa na minha, é: meu amigo, eu estou falando de mim, por favor, preste atenção na minha dor. Meu amigo, por favor, me dê um pouco da sua solidariedade, da sua compaixão. Ou você é tão autocentrado assim que quando eu chego para você e exponho o meu problema, você não se preocupa com o meu problema e logo se lembra do seu. Algumas vezes a gente até consegue fazer uma espécie de competição de miséria. A nossa sempre é maior. Porque eu costumo dizer que parece que miséria detesta a solidão. Quando alguém começa a contar a sua, logo alguém diz: pior é comigo. Em certo sentido, Deus faz isso, mas de uma maneira positiva. Preste bem atenção que quando Ele começa a desfilar o rosário de disciplinas que o povo de Deus iria passar
Deus certamente sabia que isso abateria o coração do povo. E a ideia era essa mesmo. A ideia era que o povo não se sentisse confortável como se estivesse indo para um playground ou para algum piquenique. Que o povo caísse em si e percebesse que aquilo que haviam feito era horrível e a disciplina teria que vir. A palavra de Deus diz que a disciplina, no momento em que Deus a aplica para nós, ela é amarga. Nós nem a compreendemos. Nós, às vezes, nos revoltamos. Nós apontamos para Deus como sendo Ele o culpado daquilo que nós estamos sofrendo, quando, na verdade, o inverso é verdadeiro. Nós, muitas vezes, colhemos aquilo que semeamos. Então, Deus, certamente, no momento em que passa 39 capítulos, dizendo ao povo que o povo fez e que por isso iria passar, o povo se abateu. E talvez em algum momento nos diálogos de oração do povo para com Deus, esse povo desandou a falar de suas misérias, de suas decepções, tristezas, rancores e mágoas para Deus. É nesse ponto que Deus manda Isaías, no primeiro verso do capítulo 40, você pode olhar aí, de maneira imperativa: consolai, consolai, consolai o meu povo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus manda o profeta consolar, mas como é que Deus usa o profeta para consolar? Da mesma maneira que usa, ainda nos dias de hoje, o Espírito Santo para nos consolar. E a maneira como ele faz é muito simples: ele tira o nosso olhar de nós mesmos e da nossa miséria e aponta o nosso olhar para si, mas não de uma maneira autocentrada, mas de uma maneira em que a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso consolo, o nosso conforto venha dele e não das circunstâncias. Isso é fundamental, porque circunstâncias são como o vento. Basta um tropeção na calçada e todo aquele momento alegre que lhe fez sair de casa lhe torna, ou pode lhe tornar, um momento de muita tristeza, de raiva e de uma série de coisas. As circunstâncias são volúveis, o vento das circunstâncias ora oscila para um lado, ora oscila para o outro. Nós também somos volúveis. Ora estamos nos sentindo bem sem entender por quê, porque tudo continua da mesma maneira ao nosso redor. Acordamos às vezes entediados, desanimados, desestruturados na nossa fé, duvidando às vezes das coisas que até então nós cremos e proclamamos para os outros. Portanto, não é nas circunstâncias, nem em nós mesmos, que Deus deseja que a gente coloque o nosso olhar. Ele chama para si, e Ele faz isso a partir de uma série de perguntas retóricas. Aquele tipo de pergunta que a resposta está na própria pergunta, que nos chama a atenção só para ver a loucura daquilo que nós podemos cometer em não prestar atenção no óbvio de Deus na nossa vida. Ele pergunta no versículo 12: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? A resposta: Deus. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem? Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Ninguém. Com quem tomou Deus conselho para que lhe desse compreensão? Com ninguém. Quem o instruiu na verdade ou na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Ninguém, porque ninguém faz isso com Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez todas essas coisas, Ele é o Deus Todo-Sábio que conhece todas essas coisas. E mais, Ele é o Deus absolutamente soberano. Veja o que diz o verso 15: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. A partir daí ele vai desfilando uma série de perguntas e de questionamentos para chamar o povo à realidade, para dar um choque de realidade àquele povo que, tomado pela sua tristeza, pela sua mágoa por aquilo que haveria de passar, talvez se perdesse na sua própria tristeza, na sua própria mágoa, e não encontrasse razão para o consolo que Deus certamente tinha para eles.
Deus chama para si o olhar do seu povo, porque somente em Deus o povo de Deus consegue encontrar alento, não há em outro. Nem alento, nem esperança, nem conforto, nem ânimo para viver. Nós é que muitas vezes nos distraímos, queridos, porque quando todas as coisas estão indo bem, nós achamos que fomos nós que fizemos. Ou que algumas forças misteriosas, ou alguns amigos, ou algumas condições circunstanciais foram aqueles sujeitos da boa fase que nós estamos passando. Mas logo as coisas viram, e aí perdemos o chão, e imediatamente nos engolfamos nessa sensação de impotência, de limitação, de tristeza, quando passamos por lutas e provações, e aí o nosso olhar, assim como aquele de Pedro, depois no Evangelho, não se volta mais para Jesus, mas se volta para o mar que estava agitado. E o que acontece com Pedro acontece conosco, logo afundamos. Deus então chama para si o nosso olhar. E Ele o faz justamente revelando quem Ele é. Queridos, não há uma maneira melhor de Deus dizer a você que Ele é muito maior do que você, do que lembrando a você que Ele é muito maior do que você. Que Ele é muito mais sábio do que você. Que Ele é muito mais poderoso que você. Não há nada que encante, anime, reanime, renove, restaure alegria, força na caminhada, esperança na vida, do que tirar os nossos olhos de nós mesmos e das circunstâncias e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. E é isso que Ele faz. Ele faz uma série de perguntas para que a resposta óbvia nos leve a dizer assim: ué, mas então se eu tenho um Deus desse, por que é que eu estou triste? Ué, mas se esse Deus diz que todas as coisas são como para Ele um pingo, e que Ele estava aqui desde toda a eternidade, Ele se chama a si mesmo de o Eterno, o que é a minha vida de 70, 80, 90 anos, para quem é velho a esse ponto de ser chamado de eterno? O que são minhas limitações, minhas tristezas circunstanciais, para esse que é Senhor do tempo e da história, como Ele mesmo se coloca? Veja, quando éramos crianças e nós íamos atravessar uma rua, bastava uma coisa: que a mão do nosso pai ou da nossa mãe, firme e segura, nos guiasse até o outro lado. Em algum momento da nossa trajetória, nós achamos que tínhamos que atravessar a rua sozinhos. E algumas vezes dá certo atravessar a rua sozinho, mas em algumas vezes somos atropelados pela vida e mal sobrevivemos. E cheio de arranhões e fraturas, temos que reconhecer que tudo aconteceu porque soltamos a mão do nosso Deus quando atravessávamos a rua da existência, a rua da vida. Por isso, depois de uma série de perguntas que ele vai fazendo ao longo de todo o capítulo 40, inclusive com um subtítulo que vem logo acima do versículo 12, que eu comecei a ler, que é a majestade do Senhor, então ele faz uma pergunta, que é o ápice do seu argumento, no verso 25. Ele diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Me responda aí. Quem, na sua experiência pessoal, em qualquer momento da sua vida, você teve condição de comparar, esse aqui é igual a Deus? Quem? Quem? Por óbvio, a resposta seria ninguém. A ninguém eu posso comparar para que ele seja igual, diz o Senhor. E aí ele dá uma ordem: levantai ao alto os olhos e vede. Levantai ao alto os seus olhos e vede. Na linguagem que o salmista já havia usado, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, do Altíssimo, do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, que fez os montes, e fez os céus, e fez o universo, e fez a minha vida. Perceba, querido, ele está chamando você para olhar para Ele, e não para a água revoltosa,
não para a disciplina onde talvez você esteja sendo submetido, não para as lutas que você batalhou e perdeu, não para a sua tristeza, nem para a sua autocomiseração, nem para o seu ensimesmamento emocional, que faz com que você se sinta dodói e cheio de mimimis emocionais e espirituais, ache que a vida está perdida. A Bíblia diz para você: levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Ele responde: é aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Se Deus chama estrela pelo nome, querido, significa que ele particulariza e singulariza cada coisa que ele cria. Eu escuto aqui um eco daquele sermão maravilhoso que Jesus pregou, quando disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Vejam as aves dos céus. Aqui eu acrescentaria: vejam as estrelas dos céus. O Altíssimo conhece cada uma pelo nome. Vede os pardais, os lírios do campo. Se eles não trabalham nem fiam, mas nenhum deles se vestiu de maneira tão majestosa, nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Se eles não trabalham nem realizam nada, e o Senhor não lhes deixa passar necessidade. Ele diz aqui: ele faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em um poder. Nenhuma só dessas estrelas vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, Jacó era o outro nome de Israel, porque dizes e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o Senhor não está nem aí comigo, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus, eu sou um cachorro de mudança, perdido na vida. É aí que vem o texto que nós lemos. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, você não, mas Ele não se cansa. Você não, mas Ele não se fatiga. A fonte do nosso ânimo não está em nós, queridos. Deus nos criou para sermos dependentes dEle, para nunca soltarmos as mãos, mesmo que estejamos crescidos na vida. Deus nos chamou para, junto a Ele, segurar na sua mão. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus, eu sou como alguém que Deus não cuida. Ele responde, irmãos: não sabes, não tendes ouvido antes, que o Senhor é aquele que é o Criador dos fins da terra. Você não, Ele não se cansa, você não, Ele não se fatiga. E mais, além de ter todo o poder, Ele tem todo o conhecimento prévio, porque decretou todas as coisas, ao ponto de alguém dizer: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Portanto, Ele pode fazer todas as coisas, Ele sabe fazer todas as coisas, e por isso Ele afirma aquilo que nós lemos no versículo seguinte: Ele faz forte, leia comigo, Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele faz isso, é Ele quem faz isso, querido. Não é o homem, não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, é Deus quem faz isso. O segredo para o cansado e aflito é atender ao convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é buscar forças em si mesmo. Hoje, logo cedo, trocando mensagem com alguém, eu recebi da pessoa dizendo assim: eu estou sem nenhuma autoconfiança.
Eu disse, começou bem o dia, meu irmão, e a semana, porque de fato não é para você ter autoconfiança, é para você ter confiança no alto. É Deus que lhe sustenta, é Deus que lhe anima, é Deus quem faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E diga-se de passagem, a todos, e ele usa aqui uma expressão, digamos assim, pleonástica, de exagero. Ele diz, até os jovens se cansam, até os moços se fatigam, e de exaustos eles caem. Então não tem a ver com idade, com competência, com capacidade, com circunstância. É próprio da natureza humana que haja dias bons, que haja dias maus, que haja dias em que nós estamos animados e haja dias que nós estamos desanimados, que haja leituras que nós fazemos das circunstâncias equivocadas quando elas são severas demais para nós. Às vezes uma pequena coisa que em outro momento passaria despercebido e não me atingiria nem a você, chega no momento errado, obviamente para nós, porque estamos fragilizados e basta um toque das circunstâncias e já nos desmontamos. E nessa hora o Senhor diz para você, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, nem se fatiga, Ele não tem dias maus, Ele não é movido por circunstâncias, nem um dedo das circunstâncias, nem uma montanha inteira das circunstâncias é capaz de abatê-lo. Os jovens até podem se cansar e se fatigar, os moços até de exausto podem cair, e aí ele chama a razão da nossa esperança. Mas os que esperam no Senhor, vamos dizer juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa maravilhosa, queridos, que promessa maravilhosa. Quando os dias forem maus e você não tiver como colocar nem nome, nem sobrenome nos seus sentimentos, voltai os seus olhos para o Senhor. Ele é quem renova a força do cansado, quem direciona o desesperado, quem alivia a angústia do angustiado, quem sustenta a mão do fraco. Quem sabe você está exatamente num momento como esse, e é exatamente num momento como esse que você tem que tirar os olhos de si mesmo e das circunstâncias e olhar para o Senhor. Ouvi-lo dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vamos fazer isso agora? Enquanto todo o povo de Deus curva a sua cabeça e fecha os seus olhos, eu gostaria de orar com e por aqueles que talvez para eles essa mensagem calou mais profundo. Lhe fez lembrar do seu estado emocional, dos sentimentos com os quais você tem lutado nesses dias, que o inimigo tem usado muitas vezes como setas inflamadas para lhe abater, para lhe destruir. E Deus lhe trouxe nessa manhã para ouvir essa palavra. Meu irmão, levanta os seus olhos para o Senhor. Ouça Ele dizer que Ele é quem renova as suas forças. Cale-se perante Ele, chegue-se a Ele, cheguemo-nos juntos a Ele. Eu gostaria de orar com você e por você. Se você deseja nesse momento que oremos juntos, porque talvez seja essa época, essa fase da vida que você está passando, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus em pé agora, sem nenhum constrangimento ou vergonha, porque na vida a gente passa por fases e lutas que são mais agudas em alguns momentos e precisamos muito da graça do Senhor. Enquanto todo o povo de Deus ora um pelo outro, eu quero orar por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus, há filhos e filhas tuas que estão aqui de pé, mas só porque ouviram a tua palavra. Porque de fato é possível que em alguns momentos da vida eles estejam abatidos, prostrados, desanimados, sem rumo e sem esperança.
corroídos por uma angústia, pelo sentimento de impotência, de limitação, perdidos sem solução, sem caminho, sem propósito, sentindo-se descuidados de Ti, Pai, lutando para não se magoarem contigo. Nós não sabemos, mas Tu sabes o que cada um de nós, nesse momento, pode estar conversando contigo em oração diante da palavra que o Senhor trouxe para nós. Mas eu sei, Pai, e eles sabem também, que agora é a hora de levantar os olhos, não com as próprias forças, mas ouvindo o Teu chamado: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Pai, nós estamos indo a Ti. Nós estamos indo como Teu povo, como Tua igreja, como Teu povo aqui. Estamos dizendo: Pai, tenha misericórdia de nós. Sustenta a nossa vida. Alenta a nossa alma. Pai, renova as nossas forças. Coloca-nos de pé, com clareza, Pai, daquilo que podemos contar contigo. Pai, nos traz à memória o que pode nos dar esperança. É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a razão de não sermos consumidos. Que depois de uma noite de choro venha o amanhecer na alegria e na celebração do Senhor. Se essa noite está longa, sustenta a vida daqueles que estão sem esperança de chegar ao raiar do novo dia. Segura, renova. Ajuda-nos como Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, a não olhar para nós mesmos, não olhar para as circunstâncias, nem para pessoas, porque o braço do homem é curto e é fraco, mas o Teu braço é todo poderoso e sábio. Tu fazes infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso sustenta, ó Pai, a nossa vida. Sustenta a vida de cada filho Teu que está de pé, porque o Senhor levantou nessa hora, para que continue de pé, para prosseguir nessa caminhada, confiando que o Senhor foi quem mandou: consolai o meu povo. Que nós saiamos daqui nesta manhã consolados e confortados pelo Senhor, de maneira sobrenatural, independentemente das circunstâncias terem ou não mudado de imediato. Que o nosso olhar esteja em Ti e que possamos caminhar altaneiramente sobre e apesar das circunstâncias. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar, irmão.